Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao curso de Introdução à Ciência de Dados. Esta é a aula 13, publicada no dia 26, que é 2 vezes 13, de uma madrugada que teve eclipse lunar e lua vermelha. Sabe o que isso significa? Nada. Se ainda não assistiu às aulas anteriores, dá uma olhada no link que está aqui nos cards. Nessa aula vamos falar sobre metodologia de desenvolvimento para a ciência de dados. Na ciência de dados, nós utilizamos a metodologia CRISP-DM, que é a abreviação de Cross Industry Standard Process for Data Mining, que pode ser traduzido como Processo Padrão Interindústrias para Mineração de Dados. É um modelo de processo de mineração de dados que descreve abordagens comumente usadas por especialistas em mineração de dados para atacar problemas. Dentre as suas vantagens estão a independência de indústria, ou seja, o mesmo processo pode ser aplicado ao analisar dados comerciais, financeiros, de recursos humanos, produção industrial, serviços prestados ou o que for. Ele também é independente de ferramenta e também tem uma relação muito próxima com os modelos de processos de KDD, ou Knowledge Discovery Database, também conhecido como extração de conhecimento. Embora seja um assunto desconhecido para muitos, o CRISP-DM não é uma metodologia nova. O modelo de trabalho nasceu em 96, a partir da iniciativa de profissionais que trabalhavam com data mining e buscavam desenvolver um modelo de processo capaz de funcionar em qualquer tipo de indústria, gratuito e não proprietário. Uma metodologia própria para ocasiões que envolvam data mining é um ponto crucial. Enquanto trabalhos como o desenvolvimento de software e demais serviços de TI costumam ser majoritariamente pragmáticos, as atividades de um cientista de dados são um pouco diferentes e costumam envolver fatores mais analíticos. E aí você me pergunta, tá Beckles, mas esse é um modelo de processo para mineração de dados, o que isso tem a ver com ciência de dados? Bem, o processo de construção de modelos na ciência de dados é semelhante ao da mineração de dados, e por isso o CRISP-DM é totalmente aplicável. A principal mudança é que na ciência de dados, ao invés de modelos estatísticos, utilizamos modelos preditivos baseados em algoritmos de inteligência artificial. O CRISP-DM é dividido em 6 principais etapas. A primeira etapa é o entendimento do negócio. Essa é a etapa em que o profissional deve buscar uma compreensão adequada do problema que necessita ser resolvido. É preciso buscar detalhes sobre como a questão afeta a organização e quais são os principais objetivos e expectativas em relação ao trabalho como um todo. Vamos pensar na prática. Imagina que uma faculdade quer entender por qual motivo seu número de alunos diminuiu em 40% em um determinado mês. Muitos cancelaram suas matrículas no final do segundo semestre e a instituição precisa tirar insights desses dados para evitar a repetição dessa evasão. A fase 2 é a de entendimento dos dados. Após a primeira etapa, o objetivo torna-se inspecionar, organizar e descrever todos os dados disponíveis. É fundamental a avaliação do profissional em busca de quais dados podem ser relevantes para decifrar o problema. Por exemplo, dados de vendas, do desempenho escolar desses alunos, das redes sociais relacionadas à instituição de ensino, de pagamentos e faturas atrasadas, dentre outros. O que mais pode haver de revelador nessas bases de dados? É nessa hora que o cientista de dados aciona o seu senso investigativo para buscar dados com mais valor. Há histórico de entrada e evasão de alunos de anos anteriores? Quais são os fatos atípicos que envolvem cada fase do ano capaz de afetar na saída do aluno? Existem dados de desempenho escolar dos alunos que cancelaram a matrícula? Todas essas são questões importantes para o caso. Estudar todas as tabelas e dados disponíveis e medir a possibilidade de criar uma visão única para análise fazem parte desta fase. A fase 3, a fase de preparação de dados, é onde a gente define, organiza e inspeciona os dados. Nessa etapa, o profissional deve conduzir os dados tecnicamente, ou seja, é preciso preparar todas as tabelas, definir o formato que será necessário para a análise e ajustar demais questões técnicas. Nessa etapa, o profissional precisa selecionar e escolher os atributos dos dados que trabalhará. As planilhas com os históricos de pagamento e de desempenho dos alunos estão organizadas? Esses dados estão padronizados? Se não estão, como tornar isso possível? Na fase 4 de modelagem, são selecionadas e aplicadas as técnicas mais apropriadas dependendo dos objetivos identificados na primeira fase. Na prática, ainda utilizando a situação da universidade como exemplo, é nessa etapa que o cientista coloca em prática a estratégia mais adequada, que pode ser uma mineração associada à análise preditiva, por exemplo,
para resolver a questão identificada durante o entendimento do negócio. É possível desdobrar os dados minerados para que eles alimentem algoritmos capazes de ajudar e prever, diminuir as crises de evasão, por exemplo. A fase 5 de avaliação é considerada um afterwork, mas ainda assim extremamente importante para a vitalidade do ciclo. Essa fase pede o acompanhamento dos resultados, objetivos e a avaliação da aplicabilidade confiável dos insights e conhecimentos obtidos. As reuniões bimestrais apresentando os insights da equipe de Big Data Analytics para demais envolvidos nas tomadas de decisões e contato com os clientes poderia ser uma das maneiras de executar essa etapa no nosso exemplo da universidade. A fase 6 de desenvolvimento ou implantação é onde todo o conhecimento que foi obtido por meio do trabalho de mineração e modelagem agora passa a ser aplicado de forma prática. O ideal aqui é dar uma entrega mais palpável e aplicável ao cliente a partir das análises dos dados feitas pela equipe. Alguma das expectativas que se pode ter a partir desse passo é a mudança de processos da empresa ou criação de novos produtos. Vamos supor que a universidade tenha percebido que os alunos que evadiram em novembro de 2015, bem como os que também agiram de forma parecida nos anos anteriores, tinham em comum o atraso das mensalidades e notas baixas. Agora é hora de usar essa informação para desenvolver medidas reversivas, como um programa especial para a quitação de dívidas com condições especiais, por exemplo. Essa é a última fase do CRISP, mas não é a fase final. O ideal é que esse processo se repita periodicamente, ele é cíclico. Você verá como a metodologia funciona na prática, pois vamos aplicá-la neste curso. Te encontro na próxima aula. Até lá!